A história da morte de Jesus de Nazaré é geralmente contada como um ícone religioso, focada em traição, fé e destino divino. Mas se deixarmos a mística de lado e olharmos apenas para os fatos concretos e documentados, o que encontramos é o caso criminal mais complexo, cínico e bem planejado dos últimos 2000 anos. Um caso onde o veredito foi decidido muito antes de qualquer crime ser oficialmente cometido. Esta é uma investigação diferente. Aqui, a teologia dá lugar à perícia criminal, aplicada diretamente aos dados históricos. Para entender quem realmente eliminou Jesus, os livros de orações são deixados de lado. O que conta agora é a lógica fria e a análise de dados. Nossa ferramenta de análise, a Axioma, cruzou informações de milhares de documentos, incluindo textos de historiadores como Flávio Josefo e Tácito, relatos dos evangelhos, códigos de lei romana e relatórios arqueológicos. Essa ferramenta consegue cruzar informações dispersas e modelar os processos sociais do passado, para nos dar uma visão clara dos fatos. A primeira conclusão que o sistema nos entrega é direta e perturbadora. No ano 30, a situação geopolítica da Judéia tornava a eliminação de uma figura como Jesus uma inevitabilidade estatística. Não foi um acidente do destino, nem apenas profecia. Foi uma correção de sistema que o poder vigente precisava executar para manter a ordem. Para entender o motivo real desse assassinato, precisamos analisar a cena do crime. E não estamos falando do local da execução, mas de toda a província da Judéia no primeiro século. Esqueça as imagens calmas de pastores nos campos que vemos em pinturas. Os dados reconstroem uma realidade brutal. A Judéia daquela época era uma zona de desastre econômico e tensão política constante. Era um barril de pólvora pronto para explodir. Para o Império Romano, aquela província pequena não era importante culturalmente. Era apenas uma zona de fronteira perigosa que causava problemas. Os romanos só queriam duas coisas dali: impostos pagos em dia e silêncio. Eles precisavam de rotas comerciais seguras e nenhuma revolta. Mas o silêncio era impossível. Os dados sobre a carga tributária explicam o motivo da tensão. O cidadão comum da Judéia entregava quase metade de tudo o que produzia para pagar impostos. Era um sistema de estrangulamento duplo. De um lado, o tributo a Roma, o imposto sobre a terra e as taxas cobradas em cada estrada e ponte. Do outro lado, o imposto religioso. Todo judeu era obrigado a pagar o dízimo ao templo em Jerusalém. O templo funcionava, na prática, como um banco nacional e o centro da economia local. A análise da Axioma mostra que, quando Jesus começou a atuar publicamente, a grande maioria da população vivia na miséria absoluta. Pessoas perdiam suas terras por dívidas e famílias eram destruídas para pagar credores. O nível de raiva e radicalização na sociedade era extremo. Todos esperavam por uma mudança violenta. Eles esperavam o Messias. É aqui que a nossa percepção moderna comete um erro fundamental. No primeiro século, a palavra Messias soava muito diferente do sentido pacífico que conhecemos hoje. Para um judeu daquela época, era um grito de guerra. O Messias deveria ser um rei guerreiro, um novo Davi que destruiria fisicamente as legiões romanas, expulsaria os ocupantes e restauraria a grandeza de Israel pela força da espada. A história registra dezenas de líderes rebeldes que tentaram isso, reunindo exércitos e sendo massacrados pela máquina militar romana. Nesse cenário caótico, surge Jesus de Nazaré, mas a Axioma aponta uma anomalia no comportamento dele que confundiu tanto os romanos quanto a elite judaica. Ele não se encaixava no perfil do rebelde padrão. Ele não pedia guerra aberta contra Roma. Quando questionado sobre impostos, ele deu uma resposta politicamente habilidosa para não ser preso por sedição. Ele não armava seus seguidores. Para o governador Pôncio Pilatos isso era confuso. A burocracia romana sabia lidar com violência, mas não sabia como classificar uma ameaça que falava em amar os inimigos. No entanto, para a aristocracia do templo em Jerusalém, Jesus representava um perigo financeiro real. A versão oficial diz que o odiavam por questões religiosas,
mas a análise econômica sugere outro motivo muito mais forte. O problema era o dinheiro. A casta superior de sacerdotes controlava o templo, que era um complexo industrial gigantesco. Durante as festas, a venda de animais para sacrifício e o câmbio de moedas geravam lucros enormes. A família do ex-sumo sacerdote Anás controlava esse mercado. Então Jesus realiza uma ação que a Axioma identifica a ação como um ataque direto ao cofre da elite, a expulsão dos comerciantes do templo. Não foi apenas um momento de raiva religiosa, foi um golpe financeiro. Ele chamou o negócio deles de covil de ladrões na frente de todo mundo, ameaçando a legitimidade do lucro dos sacerdotes. Naquele momento, o destino dele foi traçado. Ele atacou o monopólio das pessoas mais poderosas da nação. O sumo sacerdote Caifás era um funcionário nomeado por Roma e sabia que seu poder era frágil. Se houvesse desordem ou perda de controle sobre a multidão, Roma o removeria do cargo e enviaria tropas para dentro do santuário. A decisão de Caifás foi puramente política. Ele precisava sacrificar um homem para manter sua posição e evitar uma intervenção militar romana. Foi uma decisão de gestão de crise. O problema era o tempo. Era a véspera da Páscoa, e Jerusalém estava lotada com mais de 150 mil peregrinos. A popularidade de Jesus entre o povo simples era imensa. Prendê-lo durante o dia causaria uma revolta imediata, exatamente o que Caifás queria evitar. As autoridades precisavam de uma operação cirúrgica. Precisavam removê-lo em silêncio durante a noite, isolá-lo de seus apoiadores e condená-lo rapidamente antes que o povo acordasse. A armadilha estava pronta, mas havia um problema logístico. Jesus não dormia no mesmo lugar e era difícil localizá-lo na cidade lotada à noite. Eles precisavam de alguém que conhecesse a rotina dele e pudesse guiar os guardas. Precisavam de um agente infiltrado no círculo íntimo. A análise do grupo dos apóstolos destaca Judas Iscariotes. A história diz que ele traiu por ganância, mas nossa análise indica que o valor pago era insignificante demais para o risco. Havia algo mais complexo na mente desse homem, uma motivação muito mais complexa do que a história costuma contar. Na história da investigação criminal, existem nomes que se tornam sinônimos dos crimes que cometeram, mas há um nome específico que carrega um peso maior, associado à traição mais profunda que um ser humano pode cometer: Judas. Durante 2 milênios, a tradição o pintou como a encarnação da maldade pura, um homem que vendeu seu mestre e amigo por ganância. No entanto, quando removemos a emoção religiosa e aplicamos a lógica fria de um investigador, surge uma pergunta que a acusação oficial nunca conseguiu responder de forma satisfatória. Onde está o motivo real? Mas para resolver esse problema sem causar um levante popular, as autoridades precisavam de um executor dentro do círculo de confiança. Precisavam de Judas Iscariotes. A versão clássica, que todos conhecemos, diz que Judas simplesmente amava o dinheiro mais do que a lealdade. Mas inserimos todos os dados disponíveis sobre Judas, o sistema financeiro da Judéia do primeiro século e os perfis psicológicos de revolucionários daquela era na nossa matriz analítica, a Axioma. O sistema realizou uma análise comportamental e econômica cruzada. A primeira conclusão que aparece no monitor invalida a tese da ganância simples. O motivo financeiro é estatisticamente insustentável. A resposta começa no valor pago: 30 moedas de prata. Soa como uma fortuna em histórias antigas, mas o que esse valor representava no mercado real da época? A Axioma processou os dados numismáticos e de poder de compra. Provavelmente estamos falando de ciclos de Tiro, a única moeda com pureza de prata aceita no templo. Convertendo para valores de trabalho e custo de vida do ano 30, essa quantia não era um tesouro. Segundo a lei antiga, especificamente no livro de Êxodo, 30 moedas de prata era o valor tabelado de compensação por um escravo morto acidentalmente. Não era o preço de um rei, nem de um profeta, nem sequer de um cidadão livre. Era o preço de um escravo. Em termos econômicos atuais, seria o equivalente a alguns meses de salário mínimo de um trabalhador braçal. Não era dinheiro suficiente para comprar uma propriedade de luxo
ou garantir uma aposentadoria confortável. A lógica da situação simplesmente não bate. O tesoureiro do grupo, o homem em quem Jesus confiava a bolsa com as doações, alguém que presenciou ou acreditava ter presenciado milagres impressionantes, venderia tudo isso por um valor tão baixo? A Axioma calcula a probabilidade desse motivo como irrelevante. A ganância aqui não fecha a conta. O buraco é mais embaixo. O verdadeiro motivo, porém, não estava no dinheiro. Estava no perfil do suspeito. Quem era Judas? A análise linguística e geográfica do seu sobrenome, Iscariotes, revela um dado crucial. A maioria dos apóstolos, como Pedro, Tiago e João, eram galileus. Eram homens do norte, pescadores, rurais, conhecidos por serem emocionais e diretos. Judas era diferente. Iscariotes provavelmente deriva de Iscariot, homem de Queriote. Queriote era uma cidade ao sul, na Judéia. Isso significa que Judas era o único judeu da Judéia entre os 12. Ele era o único urbano, vindo da região onde estava o centro do poder e da religião. Isso cria uma dinâmica de grupo totalmente diferente. O módulo psicológico da Axioma aponta para um provável sentimento de isolamento. Ele era o estranho no ninho, talvez mais educado, mais cínico, olhando para os pescadores do norte com certa superioridade. Existe ainda uma segunda possibilidade na análise do nome, que nossa ferramenta considera vital. A raiz da palavra pode estar ligada ao termo latino sicários. Os sicários eram a ala radical dos zelotes, insurgentes políticos que carregavam punhais curtos sob as vestes para eliminar romanos e colaboradores em meio às multidões. Se Judas tinha ligações com esse submundo político ou simpatizava com a ideologia deles, sua presença ao lado de Jesus ganha outro sentido. Judas, como muitos patriotas da época, não procurava apenas um professor de moral. Ele procurava um libertador. Ele viu Jesus acalmar tempestades e alimentar milhares. Para uma mente politicamente motivada, isso não é apenas um milagre religioso, é um recurso militar perfeito. Um líder que resolve a logística de alimentação do exército e cura os feridos no campo de batalha é invencível. A Axioma modela o estado emocional de Judas na última semana antes da prisão. O gráfico mostra uma curva clássica de desilusão. A entrada triunfal em Jerusalém foi o pico da esperança. A multidão gritava, parecia que a revolução começaria ali. Mas o que aconteceu depois? Jesus não ordenou o ataque à fortaleza romana. Ele foi ao templo, causou tumulto, mas depois começou a falar sobre sacrifício e entrega. Ele recusava o poder político. Para a mente pragmática e revolucionária de Judas, isso era um desastre. O Messias estava desperdiçando a oportunidade histórica. Aqui entra a hipótese que explica tudo com muito mais lógica do que a simples traição. É a teoria da mão forçada. E se Judas não quisesse a morte de Jesus? E se na verdade ele quisesse a vitória dele a qualquer custo? O raciocínio de um extremista segue um caminho perigoso e inesperado. O mestre é poderoso, mas é pacifista demais. Ele hesita. Ele precisa de um empurrão. Se eu o colocar em uma situação de vida ou morte, se eu trouxer os soldados romanos até ele, ele não terá escolha. Ele será obrigado a usar seu poder divino para se defender. Ele invocará fogo do céu, esmagará os inimigos e o reino de Israel finalmente começará. Isso explica por que Judas aceitou as 30 moedas. Não era pelo lucro, mas para formalizar o contrato com os sacerdotes, garantindo que os soldados realmente fossem enviados. Ele estava manipulando a situação, tentando forçar um milagre através de uma crise. Ele jogou com a história, apostando tudo. A tragédia de Judas foi um erro de cálculo monumental. Eles falavam línguas diferentes. Judas falava a língua da guerra e da estratégia. Jesus falava uma língua que Judas não conseguia decodificar. Isso nos leva aos detalhes técnicos da operação. Pelo que exatamente os sacerdotes pagaram? Jesus era uma figura pública, conhecido por todos em Jerusalém. Não era necessário pagar para identificá-lo. O que Judas vendeu não foi a identidade, foi a logística. O valor da informação estava no onde e no quando. Os sacerdotes precisavam de uma janela de oportunidade longe da multidão.
Precisavam saber exatamente onde Jesus estaria isolado, na escuridão, para realizar uma extração sem testemunhas. O jardim do Getsemane, um local privado e murado, era o ponto cego perfeito. A reação de Judas após a condenação confirma nossa análise. Se ele fosse apenas um mercenário cínico, teria pego o dinheiro e desaparecido na multidão de peregrinos. Mas os registros mostram o oposto. Quando ele viu que Jesus foi condenado, note bem, condenado, e não que reagiu com poder divino como ele esperava, ele entrou em colapso. O plano falhou. O mestre não lutou. Ele se entregou. O remorso descrito nos textos antigos usa palavras que indicam uma mudança total de mentalidade, um horror profundo pelo erro cometido. Ele corre de volta aos sacerdotes, tenta devolver o dinheiro, gritando que traiu sangue inocente. Isso não é o comportamento de quem fez um bom negócio. É o desespero de alguém cujo plano político resultou em desastre. A resposta dos sacerdotes foi de um cinismo gelado. Eles disseram: "O que temos nós com isso? O problema é teu." A ferramenta foi usada e descartada. Judas joga as moedas no chão do templo. O som daquela prata batendo na pedra foi o som final da sua derrota. O destino dessas 30 moedas fecha o ciclo de hipocrisia que a Axioma detectou. Os sacerdotes, rigorosos com a lei religiosa, não podiam colocar o dinheiro de volta no tesouro sagrado porque era preço de sangue. Eles podiam pagar pelo assassinato, mas não podiam aceitar o troco. Com esse dinheiro, compraram um terreno afastado para enterrar estrangeiros indigentes. O lugar ficou conhecido como Aceldama, o campo de sangue. Judas Iscariotes não é o vilão caricato das histórias infantis. A análise revela um homem complexo, quebrado, vítima da própria arrogância e das ilusões políticas de sua época. Ele se tornou o agente perfeito para o sistema, justamente porque suas contradições internas o tornaram manipulável. Ele achou que estava no controle, que estava acelerando a história, mas era apenas uma peça sendo movida por jogadores muito mais experientes. O agente Iscariotes cumpriu sua função. A informação foi entregue. A localização foi confirmada. Agora, a diplomacia e a estratégia acabaram. Entra em cena a força bruta. Na próxima etapa, vamos sair dos gabinetes escuros e ir para o ar livre, sob as oliveiras antigas. Vamos analisar a operação militar no Getsemane e entender por que, para prender um único homem desarmado, foi necessário mobilizar uma força capaz de iniciar uma guerra. A noite está apenas começando. A imagem que temos daquela noite é geralmente silenciosa, um jardim tranquilo sob o luar. Mas os dados históricos inseridos na Axioma revelam um cenário oposto. Se pudéssemos captar o som daquele momento, não ouviríamos grilos, mas o barulho rítmico de centenas de botas marchando, o metal das armaduras e o crepitar de tochas. Não foi uma simples ação policial. Foi uma operação militar de grande porte. Chegamos ao Jardim das Oliveiras, o Getsemane. A tradição chama o evento de prisão, mas nossa análise tática classifica como uma extração militar com uso desproporcional de força. Os números por trás da operação são surpreendentes. Quantos homens são necessários para prender um carpinteiro desarmado e 11 seguidores cansados? O texto original grego usa a palavra speira para descrever a tropa que Judas liderava. Tradutores suavizam para bando, mas a Axioma consultou manuais militares da época. Speira é o termo técnico para uma coorte romana. O efetivo padrão de uma coorte era de 600 soldados. Mesmo que a unidade não estivesse completa, estamos falando de no mínimo 200 legionários profissionais, equipados para a guerra. Somados a eles, havia a guarda do templo, a polícia religiosa armada com porretes e os servos dos sacerdotes. A simulação mostra que um exército de 300 a 600 homens foi mobilizado contra um grupo de civis. O sistema destaca uma pergunta óbvia: por que tanto exagero? A resposta é o medo. Os organizadores estavam apavorados com duas coisas. Primeiro, a possibilidade de uma revolta da multidão de peregrinos acampados nos arredores. Segundo, eles tinham medo do próprio Jesus. Os relatos de seus milagres
especialmente a ressurreição de Lázaro ali perto, assustavam a elite. Eles não sabiam o que esperar. E se ele usasse poderes sobrenaturais? Contra a possibilidade de magia, eles enviaram um batalhão de aço. A presença da coorte romana revela um dado político crucial. A guarda do templo obedecia aos sacerdotes, mas os soldados romanos só obedeciam ao governador. O sumo sacerdote Caifás não podia mobilizar tropas imperiais sozinho. Isso prova que a ordem partiu, ou foi autorizada diretamente por Pôncio Pilatos. A conspiração não era apenas religiosa. Era uma parceria inédita entre o Estado romano e o templo. O local, Getsêmani, era um terreno murado e privado. Taticamente, uma armadilha perfeita, difícil de escapar. Judas conhecia o lugar e guiou os soldados com precisão. Eles chegaram com tochas, esperando ter que caçar fugitivos escondidos em cavernas, mas Jesus saiu ao encontro deles. Aqui acontece o episódio do beijo, que a axioma revela ter sido uma necessidade puramente tática, longe de qualquer afeto. No escuro e na confusão, era fácil prender o homem errado. A ordem era capturar o líder vivo. Judas precisava se aproximar e marcar o alvo para os soldados. O beijo foi a identificação visual para o grupo de captura. Quando Jesus se identifica, ocorre uma falha no protocolo. A tropa recua e alguns caem. A axioma analisa isso como um choque psicológico coletivo. Soldados tensos, esperando enfrentar um feiticeiro perigoso, foram confrontados com uma calma absoluta. Mas o profissionalismo romano retomou o controle rapidamente e o cerco se fechou. Foi então que os discípulos reagiram. Pedro saca uma arma. A análise sugere um punhal curvo ou faca grande e ataca. Ele não feriu um soldado qualquer. A vítima, Malco, era o servo pessoal do sumo sacerdote, o que indica que ele era um oficial de alta patente da guarda do templo. Pedro tentou matar um oficial da lei. Pelas regras da época, isso justificaria a execução imediata de todos os discípulos ali mesmo. Por que o massacre não aconteceu? A axioma conclui que a única razão foi a intervenção de Jesus. Ele parou a luta, ordenou que a espada fosse guardada e, segundo os relatos, curou o ferimento do oficial. Essa ação quebrou o roteiro de violência. Os soldados estavam preparados para lutar, mas não sabiam como reagir a um prisioneiro que cura o inimigo. Esse momento de confusão permitiu que os discípulos fugissem, e eles fugiram em pânico, abandonando o mestre na escuridão do Vale de Cedron. O alvo principal foi imobilizado e tratado como um terrorista de alta periculosidade. O comandante da tropa, um tribuno, patente alta que confirma a seriedade da missão, ordenou a retirada. Agora começa o pesadelo jurídico. Eram entre meia-noite e 1 da manhã. Pela lei, um prisioneiro deveria ir para uma cela até o amanhecer. Mas eles o levaram diretamente para a casa do sumo sacerdote. Era um sequestro legalizado. A pressa era vital. Eles precisavam de uma condenação formalizada antes que a cidade acordasse e percebesse o que havia acontecido. Não foi uma prisão comum, foi uma operação de Estado. A resistência armada de Pedro quase causou um desastre, mas foi neutralizada pelo próprio réu. Jesus agora está sob custódia inimiga, e o tribunal mais injusto da história está prestes a começar. A justiça é geralmente representada como uma senhora cega, imparcial. Mas o que ocorreu em Jerusalém nas horas antes do amanhecer daquela sexta-feira não teve nada de imparcialidade. Na nossa base de dados, a axioma classifica esse evento como um assassinato jurídico. Esqueça tribunais modernos com advogados e direitos. Jesus foi arrastado para uma mansão privada na parte nobre da cidade, onde a elite do Sinédrio o aguardava para um processo que já tinha o veredito escrito antes de começar. Carregamos na axioma o texto da Mishnah, o código de leis que regia o sistema judiciário judaico da época. Ao comparar o que a lei exigia com o que os juízes fizeram, o resultado é escandaloso. O sistema identificou 18 violações fatais do Código Penal. Qualquer uma delas deveria anular o processo. Vamos auditar essa noite. A primeira violação foi o horário. A lei proibia estritamente julgamentos de pena de morte durante a noite, pois a escuridão favorece o erro. Mas eles julgaram Jesus de madrugada, com pressa,
antes que a cidade acordasse. A segunda foi o calendário. Era véspera de Páscoa, e tribunais eram proibidos em dias santos. Eles quebraram o próprio calendário sagrado. A terceira violação foi o local. O sinédrio só podia decretar morte na sala oficial do templo. Jesus foi julgado na sala de estar do sumo sacerdote Caifás. Era uma reunião clandestina, não um tribunal legítimo. Houve ainda a questão das testemunhas. A acusação dependia de 2 testemunhas concordantes. Eles trouxeram pessoas pagas, mas nem assim conseguiram alinhar as histórias. O caso estava desmoronando por falta de provas. Jesus permanecia em silêncio, o que irritava os juízes mais do que qualquer grito. Caifás, vendo o processo afundar, cometeu a violação mais grave. Exigiu que o réu se incriminasse. Pela lei, ninguém podia ser condenado pela própria confissão. Mas Caifás fez a pergunta fatal sob juramento: "Você é o Cristo, o Filho de Deus?" Era uma armadilha. Se Jesus dissesse não, perdia tudo. Se dissesse sim, era blasfêmia. Jesus responde citando uma profecia de Daniel, afirmando que estaria sentado à direita do poder, um substituto para o nome de Deus. Isso foi reivindicar igualdade divina. Caifás rasgou as vestes, outra atitude ilegal para um sumo sacerdote, e forçou a votação. A votação também foi irregular. Deveria começar pelos mais jovens, mas Caifás impôs sua vontade primeiro. Houve unanimidade pela morte. Curiosamente, o Talmud diz que se um réu for condenado sem nenhum voto a favor, ele deve ser solto, pois indica parcialidade do tribunal. Todos votaram pela morte, provando a conspiração. A sentença foi imediata, ignorando o prazo legal de um dia para reflexão exigido em casos capitais. O que se seguiu foi a perda total da dignidade. Juízes respeitados começaram a cuspir e bater no réu. Enquanto isso, no pátio, Pedro negou conhecer Jesus 3 vezes, destruído pelo medo. A auditoria da Axioma é conclusiva. Aquilo não foi justiça, foi eliminação burocrática. Mas Caifás tinha um problema. O sinédrio não tinha poder para executar ninguém. Roma havia retirado deles esse direito. Eles precisavam que o governador romano matasse Jesus. Mas Pilatos não se importava com blasfêmias religiosas. Caifás precisava mudar a acusação. Ele tinha poucas horas para transformar um herege religioso em um perigo político para o império. Eles precisavam convencer o lobo romano a fazer o trabalho sujo. O caso agora sai das mãos dos sacerdotes e cai na mesa do homem mais poderoso da Judéia, o governador Pôncio Pilatos. As regras agora são outras. O sol nascia sobre Jerusalém, trazendo um vento frio que dispersava a névoa da madrugada. A cidade acordava para o dia mais sagrado do ano, sem saber que aquelas pedras seriam marcadas para sempre. Continuamos nossa investigação. A Axioma encerrou a auditoria do Tribunal Ilegal de Caifás. Agora, o foco se desloca para o centro do poder imperial na cidade, o pretório. Chegamos à 5ª etapa, o dilema de Pilatos. Quem era realmente esse homem? A cultura popular criou a imagem de um filósofo cansado e indeciso que tentou salvar um inocente. Mas os registros históricos de Fílon de Alexandria e Flávio Josefo revelam um perfil muito diferente. O verdadeiro Pôncio Pilatos era um militar duro, cínico e muitas vezes cruel, que governava uma província hostil e odiava cada minuto disso. Fílon descreve seu governo como uma sequência de subornos, roubos e execuções sem julgamento. Certa vez, para reprimir um protesto, ele infiltrou soldados disfarçados na multidão que espancaram centenas de pessoas até a morte. Esse foi o homem que Jesus encontrou naquela manhã. Por que os evangelhos o mostram hesitante? A Axioma sugere que não era humanismo, era política. Pilatos desprezava a elite judaica. Quando eles trouxeram Jesus, sua primeira reação foi automática. Se esses padres querem matar alguém, talvez eu possa usar isso para irritá-los. A cena da entrega do prisioneiro é o auge da hipocrisia. Os sacerdotes levam Jesus até o portão do palácio, mas se recusam a entrar para não se tornarem ritualmente impuros antes da Páscoa. Homens que acabaram de forjar um julgamento de morte e violaram 18 leis estavam preocupados com a pureza ritual.
Eles ficaram na rua enquanto entregavam um homem para ser morto. Pilatos é forçado a sair e pergunta: que acusação trazeis contra este homem? Ele precisa de uma base legal. Aqui acontece a fraude central da condenação. No Sinédrio, Jesus foi condenado por blasfêmia religiosa. Mas os sacerdotes sabem que isso não significa nada para a lei romana. Então mudam a acusação na hora. Apresentam 3 novos crimes: incitar revolta, proibir impostos e se declarar rei. A terceira acusação era mortal. A lei romana de laesa majestas era clara. Só existia um rei no império, Tibério. Qualquer um que se dissesse rei sem permissão era um traidor. Isso transformou o caso de uma disputa religiosa para um crime de alta traição contra o Estado. Pilatos interroga Jesus: você é o rei dos judeus? O tom sugere sarcasmo. Ele vê um homem pobre e desarmado. A resposta de Jesus desativa o protocolo de segurança de Pilatos. O meu reino não é deste mundo. Para a mente pragmática do governador, isso significava que Jesus não era uma ameaça militar. Pilatos entende que está lidando com um filósofo inofensivo, não um concorrente de César. Pilatos declara à multidão: não vejo crime neste homem. Mas os sacerdotes aumentam a pressão, gritando que ele agita o povo desde a Galileia. Ao ouvir Galileia, Pilatos vê uma saída burocrática. A Galileia era a jurisdição de Herodes Antipas, que estava na cidade. Pilatos tenta se livrar do problema enviando o caso para ele. Mas o problema voltou. Jesus foi devolvido por Herodes e Pilatos se viu encurralado novamente. A multidão crescia e ficava agressiva. Pilatos tinha uma legião, mas usar a força na Páscoa com a cidade lotada poderia iniciar uma guerra. Ele precisava de uma solução diplomática. Ele tenta negociar, oferecendo um castigo severo em troca da vida. O açoitamento romano, brutal, tinha a intenção de saciar a sede de sangue da multidão sem matar o réu. Pilatos queria mostrar um Jesus destruído e dizer: vejam, ele já pagou. Mas a multidão já tinha passado do ponto de retorno. Eles não queriam sangue, queriam morte. Então os sacerdotes jogam a cartada final. Gritam: se você o soltar, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Era uma ameaça direta de denúncia política. O imperador Tibério estava paranoico, executando qualquer suspeito de traição. Pilatos sabia que sua posição era frágil. Se uma carta chegasse a Roma dizendo que ele protegeu um usurpador, ele estaria morto. A Axioma calcula a equação na cabeça de Pilatos. De um lado, a vida de um inocente. Do outro, sua própria carreira e vida. A escolha foi óbvia. A justiça era um luxo que ele não podia pagar. Pilatos se prepara para ceder, mas antes pede água e lava as mãos na frente de todos. Ele usou um ritual judaico para zombar dos acusadores, transferindo a culpa para eles. A multidão aceita, gritando que o sangue caia sobre eles. Pilatos não foi uma vítima, foi cúmplice. Ele sabia a verdade, mas vendeu um inocente para salvar seu cargo. O caso estava decidido, mas antes da sentença final, houve aquele breve intervalo do encontro com Herodes, a raposa. Em qualquer sistema de poder, quando uma decisão é perigosa, a regra é delegar. Pôncio Pilatos, encurralado pela pressão dos sacerdotes, tentou usar essa tática. Ao saber que o acusado era da Galileia, viu uma brecha legal para se livrar do problema. Entramos na 6ª etapa da investigação: o fator Herodes e a escolha da multidão. É um momento de complexidade psicológica única. A Axioma rastreia o prisioneiro sendo levado do tribunal romano para o palácio onde Herodes Antipas estava hospedado. Antipas, filho do grande tirano Herodes, era um governante fraco que Jesus certa vez chamou de raposa. Na cultura da época, um insulto que descrevia alguém traiçoeiro mas covarde, um vigarista político sem a força de um leão. O encontro entre a raposa e o cordeiro foi um anticlímax para o rei. Herodes não queria justiça, queria entretenimento. Assombrado pela culpa de ter executado João Batista, ele temia que Jesus fosse o profeta retornado, mas ao vê-lo preso, quis apenas ver um truque de mágica. Faça um milagre, pediu. Mas Jesus ficou em silêncio absoluto.
Ele debateu com sacerdotes e conversou com Pilatos, mas para Herodes não deu uma palavra. A Axioma interpreta isso como o julgamento moral mais severo de todo o processo. Com Pilatos, um pagão ignorante, havia diálogo. Com Herodes, que conhecia a verdade e a matou por capricho, não havia mais o que dizer. Jesus o tratou como alguém espiritualmente morto. Humilhado pelo silêncio, Herodes escolhe a zombaria em vez da execução. Manda vestir Jesus com uma roupa resplandecente, provavelmente uma túnica branca velha. A cor branca, usada por candidatos políticos em Roma, era uma piada visual. Querem um rei? Aqui está o candidato. Herodes o transformou em uma caricatura inofensiva e o devolveu a Pilatos, enviando a mensagem política de que o homem era louco, não perigoso. Jesus volta ao pretório. A manobra de Pilatos falhou. A multidão agora está maior e mais agressiva. Pilatos tenta sua última cartada, a anistia de Páscoa, oferecendo ao povo a escolha entre libertar Jesus ou um prisioneiro chamado Barrabás. A Axioma corrige a visão tradicional de que Barrabás era um ladrão comum. O termo histórico usado era lestes, uma palavra que designava insurgentes armados. Barrabás era um líder rebelde, um guerrilheiro urbano que havia matado soldados romanos. Para muitos ali, ele era um herói da resistência. A análise dos manuscritos revela uma coincidência perturbadora. O nome completo de Barrabás era Jesus Barrabás. Bar-Abba significa filho do Pai. A cena é simétrica. Pilatos coloca lado a lado dois homens chamados Jesus. Um é o filho do Pai celestial, pregando amor e um reino espiritual. O outro é o Jesus, filho do Pai terreno, pregando revolução, ódio e um reino político conquistado à força. Pilatos organizou sem querer um plebiscito sobre que tipo de salvação o povo queria. E eles escolheram a violência. Gritaram por Barrabás. A Axioma desconstrói o mito da multidão volúvel. Não eram as mesmas pessoas que receberam Jesus no domingo. Seus apoiadores galileus estavam fora da cidade. A multidão no tribunal era a elite urbana, funcionários do templo e agitadores profissionais mobilizados pelos sacerdotes. Eles escolheram Barrabás porque ele representava ação imediata contra Roma. Jesus, ferido e silencioso, parecia fraco aos olhos de quem desejava vingança. Pilatos perdeu. A lógica da multidão venceu. Ele liberta o assassino e entrega o inocente. Barrabás sai da prisão e vê o homem que vai morrer em seu lugar. Ele foi o primeiro a ser literalmente salvo pela morte de Cristo. A sentença é dada com as palavras ibis ad crucem. A política acaba aqui. O que começa agora é a pura e fria engenharia da morte. A burocracia romana encerrou seu trabalho com a sentença de Pilatos. A política deu lugar à engenharia. Entramos na fase final e mais brutal da investigação. A mecânica da Gólgota. Muitos pensam que sabem como Jesus morreu, baseados em séculos de arte religiosa. Mas a Axioma, carregada com dados forenses, desenha um cenário diferente. O que aconteceu na colina fora de Jerusalém não foi uma cerimônia solene, mas um procedimento técnico de tortura desenhado por especialistas em anatomia para maximizar a agonia e atrasar a morte. Jesus é levado para fora da cidade. A análise médica indica uma condição crítica. O açoitamento romano com o flagrum causou choque hipovolêmico. Ele perdeu muito sangue e fluidos. O corpo já estava em colapso antes de chegar ao local. Por isso ele não conseguiu carregar a trave da cruz e precisou da ajuda de Simão de Cirene. A crucificação começa. A Axioma corrige um erro da arte sacra. Os pregos não foram nas mãos. A estrutura óssea da mão não suporta o peso de um corpo. A carne rasgaria. Os romanos sabiam disso. Os pregos foram inseridos nos pulsos, atingindo o nervo mediano. A dor é comparável a um choque elétrico contínuo percorrendo o braço. Mas a dor não era a causa da morte. A cruz mata por asfixia. A posição do corpo mantém a caixa torácica em estado de inspiração. O ar entra, mas não sai. Para expirar, a vítima precisa fazer um esforço colossal, empurrando o corpo para cima com os pés pregados. É um ciclo de terror. Para respirar,
é preciso ativar a dor insuportável nos pés. Se relaxar, sufoca. Jesus lutou contra isso por 6 horas. O dióxido de carbono se acumulava no sangue, gerando acidose e cãibras que travavam seus membros. O coração batia irregularmente, tentando bombear sangue escasso. A axioma destaca uma anomalia temporal. Uma crucificação normal durava dias. As vítimas morriam de exaustão ou sede. Jesus morreu rápido, em poucas horas, o que surpreendeu Pilatos. O que causou essa morte acelerada? A resposta está na lança do soldado romano. Para garantir o óbito, ele perfurou o lado do corpo e saiu sangue e água. Para a medicina forense, a água era fluido do pericárdio. Isso sugere ruptura cardíaca aguda causada por estresse extremo. Em termos médicos precisos, o coração dele não apenas parou. Ele se rompeu pela pressão física e emocional. O caso está tecnicamente encerrado. Temos o corpo, a causa e os autores. Mas a axioma precisa emitir o veredito final de culpabilidade. Quem é o verdadeiro assassino? O sistema processa a responsabilidade de cada ator. Primeiro, Judas Iscariotes. Ele foi a ferramenta, o iniciador. Sua culpa é a traição, mas ele perdeu o controle do processo. Ele foi um catalisador, não o arquiteto. Responsabilidade secundária. Segundo, Caifás e a elite sacerdotal. Eles foram os arquitetos. Tinham um motivo, poder e dinheiro. Planejaram a conspiração e violaram as leis. Agiram com malícia premeditada. A maior responsabilidade moral e legal é deles. Terceiro, Pôncio Pilatos. O executor. Ele tinha autoridade para parar a injustiça e sabia da inocência do réu. Sua culpa é a covardia administrativa e o oportunismo político. Sancionou o crime para salvar a carreira. Quarto, a multidão. A arma. Manipulados e cegos, escolheram o criminoso Barrabás. É a culpa da ignorância coletiva. Parece um crime de responsabilidade compartilhada. Mas, no último segundo, a axioma sinaliza algo inesperado. O padrão de uma vítima comum não se encaixa. Em uma crucificação, a vítima geralmente morre incapaz de falar por falta de ar. Mas Jesus, no momento final, deu um grande grito. Ele estava consciente. Ele disse, "Está consumado." E a frase final não foi de derrota, mas de entrega ativa. "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." A análise semântica é crucial. Ele não disse, "Minha vida está sendo tirada." Ele a entregou. A axioma conclui que, apesar da conspiração e da tortura, ninguém tirou a vida dele à força. Ele controlou o momento exato da própria morte. Esperou que tudo se cumprisse e permitiu que a morte o tocasse. Isso muda o veredito. Não foi um assassinato onde a vítima foi superada. Foi uma operação onde o agente principal se infiltrou na morte para quebrá-la. A vítima era o único homem livre ali. Pilatos escreveu uma placa para a cruz. "Jesus Nazareno, Rei dos Judeus." Fez isso para irritar os líderes religiosos. Mas a axioma encerra o arquivo, confirmando que aquela placa, escrita por um político cínico, era a única declaração verdadeira em todo o processo. A investigação termina aqui. As motivações políticas, econômicas e biológicas foram expostas. O caso mais famoso da história não foi um acidente jurídico. Foi um evento onde a maldade humana atingiu seu pico, apenas para ser usada por um propósito maior. O arquivo está fechado. O resto é com você. Se você gostou dessa investigação, sua inscrição no canal e qualquer valor de doação nos ajuda a expandir o projeto Axioma. Adoraríamos ler sua reflexão sobre o assunto do vídeo nos comentários e sua sugestão de próximo tema a ser abordado. Nos conte de qual cidade você nos acompanha. Agradeço sua companhia até o fim.